Em nome do Senhor Jesus, e com alegria convidar cada um de vocês, irmãos, para a mensagem nesta noite. Vamos dar continuidade às nossas exposições em Romanos. Nessa feita, concluiremos o capítulo 4. Então, por favor, abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4, e vamos ler a partir do versículo 16. Romanos capítulo 4, do 16 em diante, diz assim: Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o Pai de todos nós. Como está escrito: eu o constituí Pai de muitas nações. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça, a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Até aqui a leitura, irmãos, queira o Senhor aplicá-la em nossas vidas. Vamos orar? Pediremos mais uma vez a graça do Senhor para que possamos entender a sua palavra. Santo Deus e Pai, queremos expressar a Ti a nossa gratidão, porque nessa noite de domingo nos reunimos como Teu povo para Te prestar adoração. E como é bom, Senhor, estar com o Teu povo aqui diante da Tua face. Pedimos primeiro por nós, que o Senhor nos fortaleça, dirigindo os nossos corações e mentes para compreender Tua palavra. Mas também pedimos, Senhor, que a Tua boa mão esteja com o Teu povo ora reunido. Ajude-os, encoraje-os, oriente-os conforme a Tua palavra. Abençoe, ó Deus, o Teu povo que preza pelas Escrituras. Que tenha boa mão, a fim de que, por direção divina, venhamos a prestar atenção, a nos dedicar à Tua palavra e assim aprender do Senhor. Gratos, ó Deus, diante de Ti, fazemos esta oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, para concluirmos aqui agora o capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos, eu gostaria de observar a relação que há
entre a fé de Abraão e a fé do cristão hoje, né, no século XXI. Mas é sempre bom, para que nunca percamos da mente, relembrarmos o propósito autoral, aquilo que o apóstolo Paulo tensionava dizer quando escreveu essa carta, o que ele tinha como objetivo. E eu já disse para os irmãos, em algumas oportunidades, que Paulo escreveu essa carta, na verdade, com objetivos missionários. Ele queria partir a lugares em que o evangelho ainda não havia sido pregado, na região da Espanha. E como Roma ficava no meio do caminho e era um polo consistente para lhe dar apoio, Paulo então escreve essa carta, apresentando um pouco a respeito de si mesmo e do evangelho que prega, porque havia muitos comentários a respeito do apóstolo Paulo. Uns diziam uma coisa, outros diziam outra coisa. Uns diziam que ele não estava pregando as escrituras de maneira adequada, outros diziam que sim. Então, para sanar quaisquer dúvidas, Paulo então escreve essa carta aos romanos, preparando os romanos para uma visita, na qual ele pediria o apoio da igreja local para que então partisse em missão para pregar o evangelho. E aqui, irmãos, nessa carta está, portanto, o conteúdo do evangelho de Jesus Cristo entregue a Paulo e que, por sua vez, Paulo, em responsabilidade, transmite para nós. Hoje, graças a Deus, temos a palavra do Senhor em mãos, tesouro precioso que devemos guardar, que devemos, irmãos, cultivar em nossas vidas. É a verdade absoluta do evangelho que precisamos crescer em conhecer e defender a todo custo, né? Aquilo que Deus nos confiou é muito precioso. Até aqui, o apóstolo Paulo, ele encerrou todos debaixo do pecado, tanto os gentios quanto os judeus estão em desobediência diante do Senhor e não conseguem cumprir as exigências e as demandas da lei. Por causa disso, estão sob condenação. Os homens que pecaram diante de Deus têm a responsabilidade de um dia se comparecer diante do trono, diante do seu Criador. Mas como pecadores, Deus estabeleceu uma sentença de condenação de morte eterna, de total separação de Deus. Mas a partir do capítulo 3, irmãos, Paulo expôs a intervenção divina na história humana para nos salvar. Ele disse que Deus providenciou uma justiça mediante a qual nós somos aceitos. Justiça que há em Jesus Cristo, nosso Salvador. Pois Jesus tomou sobre si os nossos pecados, ele nos substituiu. E a ira divina que nos era reservada foi posta completamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. De modo, irmãos, que através dele, por meio da sua justiça, da sua perfeição, do seu sacrifício absolutamente puro e perfeito no Calvário, nós temos acesso a Deus. É por meio de Jesus Cristo, portanto, que temos acesso concreto, acesso real à presença do Senhor, e por meio do seu Filho, ele nos aceita. Como naquela época também havia um falso ensino de que para que alguém recebesse os benefícios da redenção que há em Jesus Cristo, primeiro precisava se tornar judeu. Ele tinha que circuncidar e também estava obrigado a guardar a lei. Paulo vem mostrando aqui no capítulo 4, irmãos, que Abraão foi aceito por Deus pela fé. Ele foi aceito na época em que não havia circuncisão e nem havia lei. Com isso, Paulo quer mostrar que o acesso a Deus é pela fé que há em Jesus Cristo. É pela graça que Deus dispensa no sacrifício do seu Filho. Não há outro meio. E em outras palavras também, não há nada que a gente possa fazer, nem deixar de fazer para conseguir o agrado de Deus. É através de Jesus Cristo, justiça que o próprio Deus providenciou no seu Filho. E quando nós cremos, depositamos a nossa esperança
na promessa de redenção que há em Jesus Cristo, Deus nos justifica. Deus então nos aceita e podemos gozar de plena comunhão com o Senhor. Até aqui, o apóstolo Paulo vem demonstrando, portanto, como Deus aceita pecadores, como ele justifica ímpios. Ele já disse que o próprio Deus providenciou com justiça na pessoa de Jesus Cristo. Como somos pecadores culpados, irmãos, jamais nos justificaríamos baseando-nos em nós mesmos. Foi então que Cristo veio para que por meio da fé nele fôssemos aceitos. Para que por meio da fé em Jesus Cristo Deus pudesse nos justificar. Na passagem anterior, que tomamos como base há alguns domingos atrás, irmãos, Paulo explicou que o homem é justificado por Deus independente da aliança mosaica. Agora, ele vai demonstrar nesses versículos a relação que há entre a fé de Abraão e a fé do cristão. Na verdade, nós veremos, irmãos, que é a mesmíssima fé. A fé que atribui justiça ao pecador. Da mesma forma que Abraão creu e foi aceito, hoje nós, crentes do século XXI, cremos e somos aceitos por Deus. É a mesmíssima fé. Veremos isso aí. O crédito é dado àquele que, como Abraão, deposita fé em Deus. Né? Você imagina, Abraão está distante de nós, irmãos, há aproximadamente 4.000 anos. E durante 4.000 anos, Deus justifica o homem da mesma forma, pela fé em Deus, né? Pela fé nas promessas que Deus apresenta-nos, nós pecadores. E a grande verdade, e podemos extrair desse texto lição para as nossas vidas, ou como ideia central no texto, é a seguinte: Abraão e o cristão são justificados diante de Deus pela fé, sem obras. Abraão e o cristão são justificados, irmãos, diante de Deus pela fé, sem obras. Da mesma forma que Deus aceitou Abraão pela fé, Ele nos aceita hoje pela fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Veja só, para mostrar para vocês que a mesmíssima fé, eu gostaria de dividir o texto da seguinte forma. Em primeiro lugar, irmãos, de um lado, Abraão experimentou a justificação pela fé sem obras, versículos 16 a 22. E por outro lado, o cristão experimenta a justificação pela fé sem obras, versículos 23 a 25. O fundamento da fé de Abraão era Deus. O fundamento da fé do cristão é Deus. O efeito, irmãos, da fé de Abraão era a justificação, foi a justificação. E o efeito da fé do cristão é a justificação. Então Paulo quer demonstrar aqui que a fé que Abraão teve e a que nós hoje temos é a mesmíssima, que garante aceitação e garante justificação sem obras humanas, né? Tudo naquilo que Jesus Cristo fez para nos redimir. Então vamos lá, em primeiro lugar, observar aí versículos 16 a 19, o fundamento da fé de Abraão, e depois veremos em paralelo o fundamento da fé do cristão. Versículo 16, vamos reler? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, a promessa vem o quê? Pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida. Como é pela graça, a promessa é garantida. Porque se a promessa dependesse, irmão, de nós, não havia qualquer garantia. Neste verso, Paulo começa, portanto, a relacionar mais de perto a fé de Abraão com a fé do cristão. A promessa aqui
se refere ao fato de que Abraão e seus descendentes seriam herdeiros do mundo. Nós já vimos isso em mensagem anterior. E já vimos também, irmãos, que isso é uma referência ao governo messiânico, em que Abraão e os seus descendentes tomaram posse. Abraão creu que da sua descendência viria aquele por meio de quem Deus abençoaria todas as nações da terra. E nisso, ele, junto com os seus descendentes, herdaria o cosmos, herdaria o mundo no governo messiânico. Irmãos, olha que privilégio Deus nos confere, né? Nós, cristãos do século XXI, junto com Abraão, somos herdeiros do mundo. Deus nos deu tudo. Segundo a promessa que havia feita ao seu servo no passado. Abraão creu nessa promessa, por isso ele foi justificado. Deus apareceu para Abraão, disse assim: Abraão, olhe para o céu, veja aí a quantidade de estrelas que você pode contar. Assim será, ou tão numerosa será a sua descendência. E as escrituras dizem que Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Para Paulo, irmãos, quando alguém tem a fé que Abraão teve, esse também será justificado. E como Abraão, será herdeiro do mundo. E mais especificamente na pessoa do Messias, em quem nós obtemos de fato grande herança. Portanto, existe uma íntima relação entre a fé de Abraão e a fé de todos nós. Ambos somos justificados por Deus e herdeiros da mesma promessa. Veja aí no versículo 16, deixa eu concluir a leitura. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o Pai de todos nós. Então, a promessa que Deus fez a Abraão, em certo sentido, é a mesma promessa que Deus nos faz em Cristo Jesus. E da mesma forma que Abraão creu nessa promessa, nós também cremos e assim somos, com Abraão, justificados. Continuando, irmãos, veja o que diz aí a palavra de Deus no versículo 17. Como está escrito: eu o constituí o quê? Pai de muitas nações. Quando Deus, lá no capítulo 17 de Gênesis, disse a Abraão que esse seria pai de muitas nações, ele estava se referindo, irmãos, não somente aos descendentes físicos de Abraão, mas Deus também, segundo Paulo, estava se referindo aos descendentes espirituais de Abraão, aqueles que, como Abraão, creem. Ou seja, Deus nos vê também como descendentes de Abraão. É por isso que Paulo está dizendo aqui que ele é o Pai de todos nós. Ele, como patrono da fé, é um espelho para a fé que hoje depositamos na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós, irmãos, fazemos parte da família de Abraão, uma família justificada pela fé e herdeira das promessas divinas. Nós herdamos aquilo que Deus nos prometeu pela fé. Observe, portanto, mais uma vez, a relação próxima da fé de Abraão com a fé de todos nós. Veja aí como o versículo prossegue. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus em quem creu. Agora observe, irmãos. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Nessa passagem, nesse versículo, Paulo apresenta aí o fundamento da fé de Abraão, ou seja, Deus. Abraão creu, irmãos, em Deus, que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. A fé de Abraão não estava no vácuo. A fé de Abraão não estava no escuro. Ele não ficou dando pulos ideológicos, filosóficos, imaginários. A fé de Abraão tinha um objeto, e esse objeto era Deus. Assim também como a nossa fé. Nós cristãos, irmãos, não vivemos por aí sem saber para onde vamos, crendo
de maneira aleatória, num vácuo, num vazio. Não, nós cremos em Deus. Deus diz assim para nós: eu prometo, e a gente de cá diz: eu creio. É essa a ideia. Então, a nossa fé, junto com a de Abraão, está fundamentada em um objeto. E esse objeto, irmãos, é a pessoa do nosso Deus. Abraão creu naquele que é poderoso para dar vida aos mortos e trazer à existência o que não existe. O que é isso? O que Paulo está querendo dizer aqui? Quando Deus fez a promessa a Abraão, irmãos, ele tinha cerca de 100 anos de idade. E Sara, sua mulher, era estéril. Mas essa realidade não impediu que Abraão cresça, pois confiava naquele que era poderoso para reverter o quadro. Veja aí o que diz 2 versículos depois, né? Versículo 19 diz assim: sem se enfraquecer na fé, depois nós voltamos para o 18. Reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade. O termo grego, irmãos, traduzido aqui por sem vitalidade, quer dizer literalmente, é o termo, né, que a gente utiliza para necrose. Necros é a palavra aí. Significa que quanto à descendência, quanto a ter filhos, Abraão estava necrosado, sem vitalidade, morto. E ainda mais, veja, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor, o mesmo termo. O ventre de Sara estava necrosado. Então, quanto a ter filhos, tanto Abraão quanto Sara estavam mortos. Mas isso não impede Abraão de crer. Isso não impede Abraão de reconhecer que Deus é poderoso para reverter o quadro. Abraão e Sara, irmãos, receberam vitalidade e daí surgiu uma descendência improvável. Abraão creu naquele que dá vida aos mortos e que faz surgir algo que não existe. Se não fosse Deus na vida de Abraão, não havia descendência para Abraão. Ele e Sara morreriam sem filho. Mas Deus interveio na história humana, irmãos. Deu vida, vitalidade a Abraão. Deu vida, vitalidade a Sara. E de Abraão nasceu o Redentor. Veio aquele que nos redimiu. Veio aquele que nos forneceu acesso a Deus, acesso ao Pai. Então, Deus que dá vida aos mortos, concedeu vitalidade a Abraão e a Sara. E, ao mesmo tempo, fez surgir uma descendência que não existia. Descendência numerosíssima, né? Hoje nós sabemos que o povo de Israel é muito grandioso e já foi muito grandioso ao longo da história humana. Isso sem contar também com os outros, né, que são descendentes de Abraão e não sabem por aí afora. Então, o que eu quero destacar aqui com vocês é que o fundamento da fé de Abraão era Deus poderoso para cumprir a promessa. Verso 18. Abraão, então, contra toda esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Aí vocês imaginam, irmãos, a situação de Abraão. Ele, já um homem com quase 100 anos, não tinha vitalidade quanto à questão de ter filhos. Olha para Sara, sua mulher estéril, uma mulher também de aproximadamente 90 anos. E Deus chega para Abraão e fala assim: olha, você vai ter uma descendência. Você imagina que situação. E a Bíblia diz que contra toda esperança, em esperança, Abraão então creu, pois sabia que Deus é poderoso, era poderoso para reverter o quadro. Irmãos, olha, a fé de Abraão não é diferente da nossa. Por quê? Porque hoje nós cremos em alguém que ressuscitou dos mortos.
mas morto não ressuscita. É o que a ciência testifica. É o que o materialismo diz. É o que a realidade aos olhos humanos afirma. Morto não ressuscita. E as Escrituras estão nos dizendo que Deus, há 2000 anos atrás aproximadamente, ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então nós estamos também crendo que Deus dá vida aos mortos. Assim como Ele deu vida a Jesus Cristo, Ele também nos conferirá vida no dia da ressurreição, e não permaneceremos na morte, porque Ele é poderoso para cumprir as suas promessas. Versículo 20, vamos continuar? Diz aí a passagem, né? Mesmo assim, não duvidou Abraão, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Olha, irmãos, as Escrituras dizem, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. O que é isso? Né? A promessa que Deus havia feito fugia dos padrões convencionais. Aos olhos humanos, um idoso amortecido e uma senhora estéril jamais teriam filhos. Você imagina se Abraão fitasse os seus olhos nessas coisas? Ele sucumbiria. No entanto, irmãos, mesmo diante dessa realidade, Abraão não foi incrédulo. Estava convencido de que Deus tinha poder para fazer qualquer coisa. Abraão foi fortalecido, portanto, porque os seus olhos estavam em Deus e não na esterilidade. Os nossos olhos devem estar em Deus e não no morto, porque Jesus Cristo não está morto. Ele está vivo. Na nossa caminhada cristã, irmão, se a gente ficar com os nossos olhos voltados para a realidade comum e exata das coisas, a gente enfraquece na fé. Mas Abraão foi fortalecido porque os seus olhos estavam fitos em Deus, que é poderoso para dar vida aos mortos. Deus que é poderoso para trazer aquilo que não existe à existência. E nisso consiste também glória dada a Deus. Porque se não fosse Deus, assim como eu disse, Abraão não teria descendência nenhuma. Não teria sem filhos, né? E aí no versículo 21, irmãos, antes de observarmos o efeito da fé de Abraão, nós temos uma descrição da essência da fé. O que é fé? Veja aí, versículo 21 diz assim: estando plenamente convencido, olha o que é fé, estava plenamente convencido, convicto, de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão, portanto, estava convicto plenamente de que aquilo que Deus havia prometido haveria de cumprir. A sua fé estava, vamos dizer assim, enraizada em Deus. E aí, irmãos, fé é essa ideia, né? Firme convicção dos fatos. E sua firme convicção dos fatos lhe foi imputada como justiça. Quando ele creu em Deus sem nenhuma esperança, foi justificado. E quando nós também cremos em Jesus Cristo, irmãos, mesmo diante da realidade que diz que mortos não ressuscitam, nós somos justificados. Deus nos aceita e Deus nos recebe na sua presença. E agora observe aí comigo. Vimos aqui, né? O objeto da fé de Abraão, Deus. Agora o efeito da sua fé, versículo 22, diz aí assim: em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Abraão, irmãos, foi um homem de fé e por isso foi aceito por Deus. As Escrituras dizem que sem fé é impossível agradar a Deus. Embora em alguns momentos Abraão teve que lidar com os entraves da fé, permaneceu firme. Interessante que lá no capítulo 17, quando Deus apareceu para Abraão e disse que dele viria uma descendência, e mais especificamente de Sara, as Escrituras dizem que Abraão riu. Ele deu uma risada.
Aí você fica perguntando, em que sentido Abraão riu? Ali não é uma risada de incredulidade. Ali é uma risada, irmãos, de mais ou menos assim. As pessoas, quando olharem para mim, um homem de 100 anos e minha mulher de 90, vão rir de mim. É um casal de idoso com filhos, grávida aos 90 anos de idade, você imagina, né? Então Abraão teve aquela risada, como se fosse enfrentar alguns entraves na sua vida de crente, né? E realmente o crente enfrenta essas coisas. As pessoas às vezes riem de nós, né? Fazem chacota do cristão, porque nós cremos na ressurreição dos mortos. Especificamente nessa época racionalista ao extremo, em que as pessoas estão ligadas ao experimentável, né? Aí que o crente é taxado mesmo como digno de risada, né? Mas embora em alguns momentos Abraão teve que lidar com esses entraves da fé, ele permaneceu firme, permaneceu fiel ao Senhor. Deus justificou Abraão pela fé, e como veremos, dando continuidade aí ao texto, pela fé Deus também nos justifica a todos nós, os cristãos. É o que eu quero ver agora, irmãos, com vocês. O cristão experimenta a justificação pela fé sem obras, de 23 a 25. Primeiro, em paralelo a Abraão, vamos observar aqui o objeto da fé do cristão. Quem é? Deus, versículos 23 e 24. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, ou seja, para Abraão, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós, qual é o objeto da nossa fé? Que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Então, é para dizer assim, irmãos, que a nossa fé, ela não está no vácuo, ela não está perdida por aí vagando. Não, ela está firmada em Deus que ressuscita os mortos. E aí, existem certas coisas que é necessário crer para se tornar cristão. A fé, por fé em si, não tem objetivo nenhum. Ela tem um objetivo quando em quem está firmado. E a nossa fé está devidamente enraizada em Deus, firmada e convicta de que Deus é poderoso, não só para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, mas também para nos ressuscitar nos últimos dias. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Assim como o objeto da fé de Abraão era Deus, assim também o objeto da fé do cristão é o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É o mesmo Deus, a mesma fé, a mesma justificação. É o mesmo Deus, a mesma fé, a mesma justificação. Então, irmãos, só existe um meio mediante o qual o homem é aceito por Deus. Esse meio é a fé em Deus. A fé naquilo que Deus fez em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo, que foi morto pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Assim como vimos que o objeto da fé de Abraão e do cristão é Deus, veremos aí agora que o efeito da fé do cristão de Abraão é a justificação sem obras humanas. Versículo 25, e assim concluímos. Diz aí, ele foi entregue à morte por nossos pecados, e o quê? Ressuscitado para quê? Para a nossa justificação. Abraão creu em Deus e foi justificado. Nós cremos em Deus e somos justificados na ressurreição de Jesus Cristo. Este verso aqui, irmãos, é uma síntese do Evangelho, versículo 25. Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que fôssemos aceitos, para que fôssemos justificados. Quando Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, Ele está dizendo que a justificação é garantida. Ele está dizendo que aceita-nos por aquilo que Jesus Cristo fez. A ressurreição é a demonstração de que Deus, irmãos, nos fornece um caminho de justiça, de que Deus nos fornece um caminho de graça à sua presença, né? Da mesma forma que Abraão creu em Deus como aquele que cumpriria a promessa, cremos que Deus
foi poderoso para ressuscitar a Jesus dentre os mortos, e assim somos aceitos, assim somos justificados e gozaremos, irmãos, da herança eterna, reservada para nós nos céus. Graças a Deus pela palavra do Evangelho, que nos dá vida, vigor e nos encoraja para vivermos de maneira que agrada a Deus. Concluindo, me deixe refrisar alguns pontos do sermão com implicações para as nossas vidas. A primeira delas é a seguinte: a fé cristã tem um objeto, ou seja, Deus que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Então, não estamos dando um pulo no escuro. Tem um conceito aí agora, no meio evangelical, de que quando a razão acaba, a fé começa. Conversa. Deus, irmãos, se comunicou a seres racionais. Ele diz: eu prometo, e baseado nessa promessa, firmamos fé. Não estamos no vazio, nós somos racionais. Deus não lida com seres irracionais. Nossa fé tem firme fundamento. Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É nele que firmamos fé. Fé por fé. Tem gente que crê, irmãos, que esse mundo veio de um Big Bang. O importante é onde a fé está fundada, onde a fé está estabelecida. Segunda coisa, a fé cristã tem um efeito, ou seja, a justificação, o perdão dos pecados. Estamos plenamente convictos da herança da glória que Deus reservou aos cristãos. É por isso, irmãos, que seguimos a luta. É por isso que seguimos a jornada, né? Porque a certeza, convicção, mesmo se os outros digam que não há esperança, mesmo que os outros digam não, a gente continua firme, irmãos. Graças a Deus. E em terceiro lugar, para a gente concluir, devemos depositar os nossos olhos em Deus na jornada cristã. Olha, aqui é uma aplicação importantíssima. Se os nossos olhos estiverem voltados para as coisas da vida, para a naturalidade, para o experimentável, para as cosmovisões filosóficas, para o pensamento humano, para as ideologias fundamentadas na inteligência humana, nós enfraquecemos na fé. Não quer dizer que a gente não tenha que aprender essas coisas. Podemos aprender, mas nós somos fortalecidos porque os nossos olhos estão fitos em Deus, que criou todas as coisas e que dá vida aos mortos. Então, é por isso que Paulo falou assim: olha, pensai nas coisas lá do alto, pensai nas coisas, porque assim, irmãos, a igreja será fortalecida e a sua jornada será firme até a conclusão da peregrinação. Então, que Deus nos abençoe, né? Que nos guarde na esperança que há em Jesus Cristo. Vamos orar e assim concluiremos o culto nessa noite. Quero agradecer a presença de todos vocês, né? Os irmãos estão aqui nessa noite comigo e eu simplesmente não tenho coragem de estar em outro lugar enquanto a igreja de Deus se reúne, senão aqui. O povo de Deus se reúne para prestar culto ao Senhor. É onde nós devemos estar. Vamos orar. Querido Deus e Pai, agradecemos-te pela fé que há em Jesus Cristo e pela justiça que Jesus promove. Essa justiça é perfeita, mediante a qual o Senhor nos aceita e nos introduz em sua família. Queremos te agradecer também pela certeza e convicção da herança gloriosa que Deus tem reservado a nós nos céus. Caminhamos, ó Deus, os passos cristãos na expectativa de que o Senhor nos guarde,
de que o Senhor nos fortaleça. E quando chegarmos ao fim de nossa peregrinação, estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa é a redenção que há em Jesus Cristo. Ó Deus, eu te agradeço por esses irmãos. Embora a nossa comunidade seja pequena, o Senhor é conosco. O Senhor nos fortalece, nos encaminha para o serviço. Continue, Senhor, conosco, precisamos de Ti. Fortaleça as nossas vidas e nos anime. Eu quero pedir por esses irmãos, dê a eles sempre vigor e disposição no Teu serviço, dê também saúde, Senhor, e alegria no Teu reino. No mais, queremos Te agradecer por essa semana que se passou na presença de Jesus Cristo e pedir pela próxima, essa que se inicia. Seja conosco, nos abençoe e nos conduza, Senhor, segundo a Tua graça, segundo o Teu poder. É o que com gratidão eu oro em nome de Jesus Cristo.